amigos, eu me volto nesta noite e gostaria também de chamar a sua atenção esta passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 21. Abra comigo nesta noite no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Através de Mateus, no capítulo de número 7, este versículo de número 21, estas palavras do Senhor Jesus Cristo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Bem, o título desta mensagem nesta noite, baseada nestas palavras do Senhor Jesus, é: quem é um verdadeiro cristão? O objetivo dessas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui no versículo 21 é advertir toda pessoa que um dia se vê sob o som do Evangelho, da graça redentora em Cristo Jesus, mas que nunca até hoje respondeu à mensagem do Evangelho de fato. O objetivo dessas palavras do Senhor Jesus Cristo é advertir pessoas que uma mera declaração de crença em Deus e de crença na Bíblia e de crença no Evangelho não é garantia que uma pessoa será um dia recebida no céu ao final de sua vida. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo têm o intuito de advertir pessoas que, ouvindo o Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus, não respondem à mensagem do Evangelho, imaginam que meramente acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, seja o suficiente para entrar na vida eterna. É uma advertência muito séria. Esse é o teor, essa é a linguagem do Senhor Jesus Cristo neste versículo. É exatamente isso que Ele está fazendo aqui ao direcionar essas palavras àquela imensa multidão naquela época e também a você e a mim hoje. Bem, amigos, você se recorda, aqui nós estamos no início do Evangelho de Mateus. E desses capítulos que vão do capítulo 5 ao capítulo de número 8, ou melhor, ao final do capítulo de número 7, o Senhor Jesus Cristo se encontrava no norte de Israel, naquela região da Galileia, e ali ele estava apresentando ou declarando um dos maiores sermões, ou na verdade o maior de todos os sermões que um dia foram proclamados na face da terra. Aquele grande sermão do monte, todos nós conhecemos e já ouvimos e já lemos a respeito tantas e tantas vezes sobre esse sermão. E ao final deste sermão, onde ele lida com tantas e tantas questões, eu gostaria que você tivesse por um segundo uma visualização, não espiritualista ou mística, mas nos olhos da imaginação, pudessem ver o Senhor Jesus Cristo ali, sobre aquela espécie de campina, em volta do lago da Galileia, e próximo ali de Cafarnaum havia uma espécie de um morro muito alto, e o Senhor Jesus Cristo, vendo as multidões que o seguiam, se dirige para aquele morro, aquela espécie de elevado, gramado, de onde ele poderia ver toda a multidão, e os seus discípulos estão próximos dele, enquanto a multidão está distante. E conforme ele se levanta e se dirige um pouco para mais acima, para ter uma posição privilegiada para falar aos discípulos e àqueles que logo chegariam, toda aquela imensa multidão, a Bíblia nos diz que os seus discípulos se reúnem em torno do Senhor Jesus Cristo e ele abre a sua boca para ensinar os seus discípulos. E esse sermão do monte é um sermão dirigido a crentes. Não é um sermão que foi dirigido àquelas multidões que estavam chegando, mas foi um sermão dirigido a pessoas que se dizem discípulos do Senhor Jesus Cristo. E conforme ele dirige essas palavras, esses indivíduos que se declaravam discípulos do Senhor Jesus, não estavam ali apenas os apóstolos, mas outros discípulos também. E ele fala sobre questões tão profundas e tão práticas ao mesmo tempo, sobre a vida neste mundo, sobre crer no Senhor, sobre esperar nele, sobre não estar ansioso a respeito do dia de amanhã, o alimento, o vestuário e tantas coisas, sobre a religião verdadeira, que não é praticada apenas meramente diante dos olhos humanos, sobre oração, sobre ofertas, sobre jejum. Ele conclui as suas palavras com uma palavra de tremenda advertência àqueles discípulos e aquela multidão que já havia se aproximado nesse instante. E essa declaração de advertência está contida neste versículo 21 e será enfatizado na sequência por uma mini parábola, onde o Senhor Jesus Cristo mais uma vez afirma a gravidade das suas palavras. Ouça o versículo de número 21 mais uma vez: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amigos, há uma advertência muito séria nessas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui no versículo de número 21. Ele está falando sobre o perigo de estar muito tranquilo a respeito da morte, a respeito do final de sua vida e a respeito da eternidade, e ter esta tranquilidade baseado em uma ilusão a respeito do seu estilo de vida diante de Deus,
estar tranquilo a respeito do final da sua vida, não sentir nada de urgência, nem medo, nem temor, estar muito tranquilo, simplesmente esperando chegar aquele dia, mas ter essa tranquilidade simplesmente baseada em uma ideia de religiosidade que está fundada sobre atos, práticas religiosas, como frequentar a igreja, como fazer caridade, como tentar ser uma boa pessoa, como tentar ser um exemplo de cidadão, etc. É baseado nisso. E o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, conhecia o pensamento daqueles indivíduos, que ouviram tantas e tantas vezes as suas mensagens, mas que nunca, muitos deles, não todos, mas que nunca tinham respondido ao seu Evangelho, que ele traz essa advertência, porque ele sabia que a maioria deles estavam se assegurando nesta boia religiosa, que era o fato de que eles estavam andando atrás do Senhor Jesus Cristo, por onde eles fossem, que eles se diziam discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aqui estão as palavras: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que palavras, não é? Mas ao mesmo tempo, acompanhado dessas palavras do Senhor Jesus Cristo, que embora sejam graves e sejam de advertências, você percebe a ternura e a bondade e a instância e urgência do Senhor Jesus Cristo acompanhado. Ele sabia que muitos deles não criam no Senhor Jesus. Ele sabia que muitos daqueles discípulos, homens e mulheres que andavam com ele para cima e para baixo, simplesmente não criam nele como Messias, como Salvador que tinha vindo a este mundo, mas que olhavam para ele como uma espécie de profeta, um líder religioso, alguém que poderia suprir as suas necessidades físicas, temporais, mas eles não criam no Senhor ou na sua mensagem. Eles gostavam de ouvi-lo, eles estavam admirados dos milagres e do poder daquele homem, eles tinham o desejo que ele fosse o rei de Israel, que se assentasse em Jerusalém e trouxesse prosperidade àquela nação, mas eles simplesmente não criam na mensagem de arrependimento de pecados e fé no Senhor Jesus Cristo como o único meio de reconciliação com Deus. E porque Jesus Cristo sabia disso, ele sabia também que muitos não responderiam, e é baseado nessa verdade que com tamanho amor e com descendência ele até o final urge com essas pessoas, e às vezes ele precisa fazer de uma maneira mais severa e mais direta, e ele como que olhando para aquelas pessoas ele diz: nem todo aquele que me diz ou que diz sobre mim Senhor, tu és Senhor, 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 meu Senhor, entrará no reino dos céus. E quando nós pensamos a respeito disso, de repente, um senso de temor começa a tomar os nossos corações, não é verdade? Muitas pessoas, depois de ouvirem as mensagens do Senhor Jesus Cristo, ficaram impressionados com ele. Que aquele homem, como nos diz a palavra de Deus, não tinha nenhuma formosura, em outras palavras, ele não estaria de acordo com o gosto de beleza da época, e que se vestia em roupas simples, e que vinha do interior de Israel, que ele pudesse falar de uma maneira como nenhum outro homem jamais falou, e que as pessoas às vezes o ouvia falar, e elas ficavam como que penduradas em suas palavras, atentas a cada vírgula, e mesmo seus inimigos que eram enviados de Jerusalém para prendê-lo e trazê-lo preso, arrastado a Jerusalém, às vezes voltavam de mãos vazias e se apresentavam diante do Sinédrio e diziam: ninguém jamais falou como aquele homem. As pessoas estavam simplesmente impressionadas com os milagres do Senhor Jesus Cristo. Que Israel, aquela nação que tinha visto tantos e tantos milagres, e que agora por quase 400 anos não tinha visto nenhum milagre sequer, de repente tinha uma visão de Deus, como que Deus visitando o seu povo e fazendo maravilhas tão grandes. E eles se tornaram, muitos deles, seguidores do Senhor Jesus Cristo por causa disso, porque estavam impressionados com os seus milagres, e estavam impressionados com aquilo que ele poderia dar a eles, mas eles nunca responderiam de fato à mensagem que o Senhor Jesus Cristo estava dirigindo a eles, e assim suas vidas não seriam transformadas, e assim os seus pecados não seriam perdoados, e assim eles não poderiam ter um lugar no reino de Deus. E é porque o Senhor sabia dessas tendências que há no coração de todo homem e mulher, de ouvir uma mensagem, de se impressionar com ela, mas de não responder a essa mensagem, que ele declara essas palavras: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que palavras de advertências tão solenes, tão tremendas, dirigidas àquelas pessoas naquela época, mas que estão registradas aqui hoje para você e para mim. Sabe por que essas palavras estão registradas aqui? Deixe-me dizer algo curioso. Porque tudo o que aconteceu nesse contexto histórico do período da existência ou da vinda do Senhor Jesus, ao mundo,
Mesmo aquelas pessoas que foram salvas e aquelas pessoas que rejeitaram o Salvador, eles serviram como exemplo de todas as pessoas e circunstâncias que haveriam de se desdobrar ao longo da história até o final do mundo. É por isso que aqui na Palavra de Deus há um exemplo em particular que toca em tua realidade específica e em minha realidade específica, com o intuito de me advertir e de me auxiliar e de me conduzir a responder ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em particular, talvez seja a situação de alguns amigos aqui nesta noite, que você tenha ouvido o Evangelho, que você diz crer em Deus, e se alguém te perguntar, você crê em Deus, você diz com um creio muito forte, mas você ainda não respondeu à mensagem do Salvador, a mensagem de arrependimento de pecados e de fé nele somente para a vida eterna. Bem, queridos, quando você pensa sobre essas coisas, se me perguntar, quando você pensa a respeito do que é vida eterna, do que é ser um cristão, ser aceito por Deus, o que irá acontecer com minha vida logo quando eu fechar os olhos para este mundo e precisar abrir na presença de meu Deus, se eu pertenço a Ele ou não. Quando você pensa sobre isso em tua casa, sentado no teu sofá ou andando pelo caminho, o que te garante que ao final da tua vida você entrará no céu? O que realmente te garante que você será recebido pelo Senhor no céu? Bem, às vezes nós fazemos essas perguntas de uma maneira bem direta às pessoas. E você pergunta a ela, eu tenho feito isso muitas vezes, o que te garante que ao final da tua vida você será recebido pelo teu Criador no céu como uma pessoa salva e você terá um lugar com Ele na vida eterna? E as respostas que você recebe, na maioria das vezes, seguem estas linhas. Eu posso ter certeza, ou eu espero pelo menos, que Ele vai me receber ali, porque eu sei que eu não sou uma pessoa tão má quanto outras pessoas. Eu não digo que eu sou perfeito, eu não afirmo que eu sou perfeito, eu tenho muitas falhas, eu reconheço, mas eu não sou uma pessoa tão má quanto tantas pessoas que eu vejo na televisão e que eu encontro na rua. E por causa disso, e porque também eu busco fazer o bem, e eu sei que eu tenho feito e buscado fazer algum bem, ficado na minha e não interferido na vida dos outros, e tentado às vezes reconciliar pessoas. Por causa disso, Deus vai me receber no céu um dia, e Ele vai me aceitar, Ele não irá me condenar. A maioria das respostas seguem de uma maneira diferente essa linha de resposta. Outras pessoas, elas na verdade apontam para uma outra direção. Elas dizem, eu posso ter certeza, ou almejar, ou esperar por isso, porque eu não sou um pagão. Eu cresci numa família religiosa. Eu desde a minha infância tenho contato com a religião cristã e com a Bíblia, e por isso certamente Deus me receberá no céu. Eu não sou daquelas pessoas que negam a Deus, que viram as costas para Deus. Dentro de mim, nos meus pensamentos, no meu coração, eu aceito a Deus, eu aceito a Jesus, e eu creio na mensagem dEle. Ainda embora eu não adore como eu deveria, ainda embora eu sei que há tantas coisas falhas em mim, ainda embora eu deveria ser mais ativo na religião, eu sei que Deus me receberá, porque eu creio nele. E outras pessoas apontam para coisas como o meu batismo, uma crença específica em alguma doutrina da Bíblia, ou uma experiência pela qual elas passaram com Deus e coisas como essa. Amigos, elas dizem, eu tenho uma crença tão forte em Deus, e eu realmente me apego em Deus, e Deus é meu Deus, e ninguém vai me separar dele, e eu sempre vou buscar a Deus em toda situação. Mas veja o que diz o Senhor Jesus Cristo diante de argumentos como esse. Está no versículo de número 21. Eu gostaria que você fosse bem honesto e sincero diante do Senhor ao pensar sobre essas palavras. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Amigos, há sérias implicações nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. E eu estou nesta noite apelando a uma congregação de pessoas inteligentes, de pessoas que têm a capacidade de ouvir uma informação e de raciocinar sobre ela e de pesar o que está sendo dito ali. Há implicações muito sérias para você e para mim nessas palavras do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E toda pessoa inteligente e sensível deve considerar essas implicações. Há implicações muito sérias e muito graves para você e para mim nessas palavras de Jesus Cristo. E a primeira implicação grave, séria, do que Jesus Cristo está dizendo é a seguinte. E você perceberá que isso está aqui no texto. Não importa quão genuína, quão sincera seja
e quão fortes sejam os pensamentos e os sentimentos que uma pessoa tem a respeito de Deus, a respeito do seu Criador, isso por si mesmo não recomenda uma pessoa a Deus, nem garante a ela um lugar no céu. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Amigos, você pode mesmo, nesta noite, ser uma pessoa sincera na tua religião, ser uma pessoa honesta no teu trato com as pessoas e fazer o teu melhor. E talvez você mesmo tenha em teu coração um senso de gratidão por Deus, por alguma coisa na tua vida que Ele fez. Coisas que Ele fez por você, maneiras como Ele te ajudou, aquelas coisas que você sabe que foi Ele que interferiu e pôs o dedo dele para te auxiliar e que sem Ele isso não teria acontecido e talvez você estaria em maus lençóis hoje. E ainda assim você pode estar desqualificado para entrar no céu. E é isso que está implícito nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Que nem todo aquele que lhe diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aqui há uma segunda implicação grave contida nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Pense sobre isso. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo estão informando cada um de nós aqui nesta noite que um grande, extenso, aprofundado conhecimento da religião não garante a uma pessoa também entrada no céu. Às vezes nós temos a impressão, na nossa pequenez e ignorância, que salvação e certeza é somente para aquelas pessoas que dedicam toda a sua vida para ir para um seminário, um monastério, ou se envolver com a religião dia e noite, agir como um religioso. Que essas pessoas, elas têm o lugar de entrada no céu na primeira fila e que elas terão um lugar garantido ali. Mas uma pessoa pode conhecer a Bíblia de capa a capa e conhecê-la muito bem e memorizar várias partes das Escrituras, ou mesmo ser uma pessoa extremamente ativa e envolvida em sua religião, mas segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui registrada, um dia encontrar a porta do céu fechada para si. Eu devo te dizer algo, um dia eu encontrei um rapaz na cidade de Goiânia, já há mais ou menos uns 15 anos atrás, e eu nunca conheci uma pessoa na idade dele que conhecia tão profundamente, em termos de conhecimento geral e panorâmico, a Bíblia. Mas ele não cria em Deus, nem no Senhor Jesus Cristo, da maneira como se deve crer. E ele usava a palavra de Deus para justificar um estilo de vida e de relacionamento sexual que ele sabia em seu coração que era desaprovado pela palavra de Deus. Assim ele havia acumulado versículos e textos e um conhecimento amplo e panorâmico da geografia, da história, da gramática, e memorizara tantos textos para tentar de alguma maneira convencer que ele estava no caminho certo em seu pecado e em sua maneira de viver. Um extenso e profundo conhecimento da Bíblia como um texto, como um livro, não garante a uma pessoa entrada no céu, um lugar na vida eterna. E isso está contido nessas palavras do Senhor Jesus Cristo, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas há em terceiro lugar uma outra implicação grave e séria nessas palavras do Senhor Jesus Cristo, e elas estão bem na superfície do versículo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, isso implica uma crença, entrará no reino dos céus. Oh, amigos, uma forte crença em Deus, uma convicção de que Ele existe, de que Ele é real, de que Ele é presente, uma convicção na existência do Senhor Jesus e na existência dos anjos, na existência de um lugar chamado céu e mesmo de um lugar chamado inferno, na crença de uma existência após a vida neste mundo, a crença na existência da alma que há dentro de mim, também não é evidência para uma pessoa considerar-se justa ou reta diante de Deus, que ela esteja salva e que ao final de sua vida ela será recebida no céu. Você se recorda daquelas palavras de Tiago no capítulo 2, versículo de número 19, ele faz uma pergunta a pessoas que se justificam desta maneira. Ele diz: tu crês que Deus, ou crês tu que há um só Deus e não um politeísmo? Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Uma crença forte na existência de Deus, na verdade do céu e do inferno, na verdade da mensagem do Evangelho, não é garantia para uma pessoa que ela será recebida no céu. Isso está contido nessa advertência do Senhor Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas ainda há uma outra implicação nessa declaração de Cristo. E a implicação é esta: que experiências
da intervenção de Deus em nossas vidas pessoais, em alguma situação específica, não significa que Deus me receberá no céu. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Muitas pessoas têm se convencido subjetivamente, têm dito a si mesmo, assim por dizer, e se convencido, de que porque elas passaram por um livramento de um acidente, de uma enfermidade, de uma tragédia, e porque elas experimentaram, e eu creio que elas experimentaram mesmo, e de fato a mão de Deus a lhes auxiliar no momento de grande perigo ou de grande tragédia, ou mesmo alguma realização que foi alcançada ao clamar a Deus, uma dádiva, uma bênção alcançada do Senhor, que isso seja um atestado de garantia de que Deus está comigo. E porque Deus está comigo, então eu vou para o céu, senão Ele não teria feito isso na minha vida, me livrado, me curado, me feito outra coisa. Há muitas pessoas que como que sopraram uma boia para se segurarem como um colete de salva-vida religioso, imaginando que poderão sobreviver na presença do Senhor naquele dia de prestar contas, baseado em alguma experiência da intervenção de Deus. Meus queridos amigos, não me entenda errado, eu não estou negando que Deus não intervenha na tua vida. Eu não estou negando certas experiências que talvez você tenha passado quando você clamou a Deus em um determinado momento e Ele te ouviu e você soube que foi Ele que te protegeu ou te abençoou ou te respondeu àquela oração em uma determinada situação. Certamente são experiências do Senhor, sim, e nós aprendemos isso na Bíblia, que Ele distribui o seu favor e a sua graça sobre todos os homens e sobre toda a criação. E essas coisas, muitas vezes, ou experiências difíceis talvez, em que nós vemos a mão do Senhor, muitas vezes dá a uma pessoa um senso da importância do mundo espiritual e as leva de repente a despertar para o fato de que existe um céu, sim, e Deus é real, sim, e que eu possuo uma alma. No entanto, de acordo, eu devo advertir isso novamente, de acordo com o ensino do Senhor Jesus Cristo registrado nestes versículos, mesmo estas experiências espirituais reais da intervenção do Senhor Jesus Cristo não são garantia que a pessoa será aceita um dia diante do Senhor e que seu destino eterno está selado para o céu. Não é sinal da obra de Deus no coração de uma pessoa. Nós facilmente somos inclinados a pensar que uma pessoa que possui uma certa quantidade de experiências espirituais com o Senhor, ou experiências religiosas, ou mesmo uma certa sinceridade, honestidade na maneira em que ele e ela pratica a sua religião, que essa pessoa já deve ter sido uma pessoa que agradou a Deus de alguma maneira, e assim ela está segura e salva para a eternidade. Mas na verdade, essa concepção, meus amigos, não possui qualquer base na palavra de Deus. Você não encontrará um texto sequer que traga garantia e certeza de porque Deus me abençoou de alguma maneira, me livrou de um acidente, interviu em minha vida, isso me garante um lugar no céu. E algo natural, não é? Que uma pessoa que veja Deus sendo misericordioso em sua vida, que veja Deus ouvindo um clamor e intervindo e livrando de alguma situação, se sinta agradecida a Deus, de fato. Isso é normal, isso é natural. E de fato foi Deus, em muitos casos, realmente que interviu. E se Ele não tivesse intervido, talvez essa pessoa não estivesse viva aqui hoje. E talvez você possa me contar, eu tenho certeza, um relato de muitas experiências quando isso aconteceu. Mas meus amigos, minhas amigas, por gentileza, compreenda esta verdade, o ensino da palavra de Deus. Que o fato de Deus ter de alguma maneira intervido em minha vida no momento de perigo ou de enfermidade, ou ter ouvido o meu clamor e me dado uma dádiva, isso não perdoa os meus pecados diante de Deus. Eu continuo e permaneço um pecador diante do Senhor, porque o meio que Deus estabeleceu para remover a culpa e a mancha do pecado que me levará à condenação diante dele, não foi esse, mas um outro meio. O que Deus está fazendo quando Ele intervém em nossas vidas, em pessoas boas, em pessoas más, em todo lugar,
e ouve o clamor, e às vezes dá um livramento de perigo, Ele está dizendo que Ele é real e que eu preciso ainda vir a Ele agora, que eu percebi que Ele é real, para clamar por vida e salvação, crendo em Seu Filho Jesus Cristo para a vida eterna. Marque isso, isso é tão sério, isso é tão necessário, e eu tenho conhecido não uma, não 20, não 30 pessoas que têm de alguma maneira se apegado nessa ideia de que porque Deus em um determinado momento se manifestou real em suas vidas, abençoando, livrando, curando, elas estão salvas e elas têm um lugar no céu. Este não é o ensino da palavra de Deus. O fato de Deus ter intervido em minha vida ainda não perdoa os meus pecados. Eu preciso vir a Ele pelo meio que Ele estabeleceu, para ter o perdão, para ter a reconciliação, para ter a certeza de vida eterna. E ainda uma última implicação nestas palavras: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eu creio pessoalmente que esta última implicação é a mais séria. E ela me surpreendeu na primeira vez quando eu entendi isso aqui. E talvez tenha sido o seu caso, seja nesta noite. Essa implicação que está nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nos versículos número 21, essa última que eu gostaria de destacar, é a que mais me surpreende. E ela está na continuação do versículo 21. Veja o que ele diz no versículo 22 agora, na sua Bíblia. Muitos, diz o Senhor Jesus, muitos me dirão naquele dia de prestar contas na presença dEle: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, francamente, com palavras claras, objetivas, sem rodeio e diretas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a mesma coisa de dizer: para longe de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para Satanás e os seus anjos. É exatamente a mesma coisa. O Senhor Jesus Cristo, o Salvador, que veio a este mundo buscar e salvar pecadores, Ele está dizendo que nem mesmo, marque isso nesta noite, nesse contexto evangélico que nós vivemos nestes últimos dias, Ele está dizendo que nem mesmo a capacidade de realizar milagres, de fazer uma obra sobrenatural em nome dele, do Senhor Jesus Cristo, não é uma garantia de que aquela pessoa realizando isso é uma pessoa salva e terá um lugar no reino de Deus. Você percebeu isso nessas palavras? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Tire o não agora e coloque de uma maneira afirmativa e se tornará ainda mais claro. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, profetizamos em Teu nome. Em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos muitas maravilhas. E sabe o que me surpreende nessa passagem? Que o Senhor Jesus Cristo não os faz parar de falar e diz: vocês estão mentindo, vocês nunca fizeram isso. Ele não diz isso, porque eles realmente fizeram aquelas coisas. Mas Ele simplesmente diz: apartai-vos de mim. Eles fizeram tais coisas. Eles profetizaram em nome de Jesus, eles supostamente expulsaram demônios, tiveram revelações, fizeram tantas coisas sobrenaturais aos olhos humanos, mas ainda assim o Senhor Jesus Cristo diz: nunca vos conheci, o que significa dizer que o que vocês fizeram não foi de acordo com a minha vontade, nem para a glória do meu nome, não foi para me honrar, mas foi para honrar ao outro. Nunca vos conheci a vós, nem as vossas obras, nem os vossos nomes estão registrados no livro da vida. Nunca vos conheci. Que palavras, meus amigos. Que palavras sérias do Senhor Jesus Cristo estão aqui. Você sabe o que eles fizeram? Essas pessoas, esses homens e mulheres, não foram poucos, foram muitos, muitos me dirão. Eles profetizaram, eles expulsaram demônios, eles fizeram sinais de maravilhas, supostas curas, e o Senhor nem ao menos nega. Amigos, essas pessoas fizeram e têm feito coisas que você e eu nunca poderemos reivindicar ter feito. Mesmo grandes atos que nós nunca conseguiremos realizar, mas será que nós estamos debaixo do mesmo perigo que essas pessoas? Qual é a grande e solene advertência dessas palavras do Senhor Jesus Cristo? Ela se refere ao perigo da autoilusão religiosa.
de pensar que aquilo que nós somos em nós mesmos, baseado em nossa experiência religiosa e naquilo que nós fazemos, bons pensamentos, atos religiosos, certas capacidades, nos dão um lugar garantido no céu, porque nós somos assim e fazemos estas coisas. Eu tenho uma entrada no céu e a vida é eterna. Mas se esse é o caso, isso está baseado num esforço e uma suposta dádiva e talento humano, para que Jesus Cristo veio a este mundo? Para que o Calvário? Para que aquelas 6 horas de tamanha dor e agonia, ao ponto dele ter que dizer para o seu Pai, meu Deus, por que me abandonaste? E o próprio Deus, Pai, precisou como que virar o seu rosto, quando ele viu o pecado daqueles homens e mulheres, por quem o seu filho morria naquele momento. Se eu posso simplesmente agradar a Deus, baseado naquilo que eu sou, faço, tenho. Para que uma mensagem de arrependimento de pecados e fé, para que a necessidade de reconhecer diante de Deus quão vil pecador eu sou, quão necessitado eu sou de vida eterna, se tudo cabe a mim, é porque é impossível uma salvação baseada em méritos humanos, baseada em experiências místicas, que Cristo Jesus veio a este mundo, que Ele derramou a sua vida naquela cruz no lugar de pecadores, que Ele precisou deixar o seu trono de glória no céu, sendo Ele, o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Santa Trindade, igual ao Pai, igual ao Filho, ao Espírito, em santidade, em glória e majestade, e tomar um corpo de carne, de osso, e uma alma humana, e uma personalidade humana, e ser uma pessoa como você e eu, sem pecar, para representar aqueles que um dia viriam a Ele, para ter nele perdão e salvação. Você percebe a gravidade da história da salvação e do plano de salvação? Um substituto, um salvador em meu lugar. Meu amigo, minha amiga, tome com seriedade essas palavras do Senhor Jesus, ouça ela mais uma vez, não permita que ela saia da tua mente. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, aqui está, Senhor, o meu currículo, e não é um currículo pequeno, aqui é um PhD em religião, olha o que eu tenho feito e olha o que eu fiz. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vocês nunca vieram a mim para ter de mãos vazias, sem mérito algum, perdão, vida e salvação. Vós sois homens e mulheres, Ele está dizendo que confiam em si mesmo. Nunca vos conheci como alguém que veio a mim para ser conhecido como Salvador e Senhor. É isso que está implícito nessas palavras. Qual o perigo de apoiar o destino eterno da minha alma em experiências subjetivas da religião, práticas religiosas? Meu perigo é esse, que a Bíblia não requer isso. Você se lembra daquelas palavras do apóstolo Paulo na carta que ele escreveu a uma igreja na cidade de Éfeso, próxima à Turquia? Lá no capítulo 2, depois de uma corrente de argumentos, ele declara umas palavras tão claras que é chocante quando as pessoas confundem essas palavras. Ele diz aquelas pessoas que foram um dia salvas porque creram em Jesus, porque foi pela graça que vocês foram salvos, a bondade de Deus, não havia em vocês nada de merecimento, foi um dom de Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento e fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Salvos não pelas obras, mas pela obra de Jesus Cristo e aquilo que Ele fez no lugar de pecadores. Esse é o perigo de basear o meu destino eterno e apoiar a minha esperança sobre experiências místicas, religiosas ou o que quer que seja. A Bíblia não requer e não autoriza nada disso. E elas nada mais do que insuflam o orgulho humano. E a pessoa se torna cheia de si, e olha para as outras pessoas como menos espiritualmente, menores espiritualmente, porque eu tive essa experiência, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo mais, e tal peregrinação, e subi essa escadaria, e frequentei essa igreja, e passei por aqueles cursos, isso e aquilo mais. Esse foi o caso dos líderes judeus, não é? O orgulho também foi o pecado que levou Satanás à queda, e o orgulho não permite que uma pessoa veja o estado do seu coração. Há um outro perigo ainda por trás dessa noção de experiência que gera uma falsa impressão, queridos. Elas geram uma falsa impressão, na mente da pessoa. Porque apesar de trazer à pessoa um caráter religioso e místico, porque eu passei por essa situação, uma experiência como essa é apenas fumaça, porque ela não transforma o caráter de uma pessoa. Ela não a torna uma pessoa mais limpa,
mais altruísta, mais pura, mais voltada ao Senhor. Veja mais uma vez o exemplo dos líderes religiosos no tempo do Senhor Jesus Cristo. Líderes religiosos, mas cheios de ganância e avareza. Líderes religiosos, mas cheios de vaidade, de inveja e de homens. Eu penso sobre os nossos dias, não é? Homens que reivindicam uma bênção especial de Deus, mulheres que reivindicam ter ido ao céu, ao inferno e ressuscitado, pessoas que reivindicam a bênção dupla do Espírito Santo, cair em línguas, cair no Espírito, ver o céu aberto, receber revelações, mas estão envolvidas em crimes, em adultérios, em todo tipo de coisa nociva que a sociedade descrente torce o nariz e despreza. Experiências como essas não transformam o caráter de uma pessoa de fato, não podem melhorá-las, nem fazê-las vencer o pecado do orgulho, da avareza, da malícia, nem perdoa o nosso registro de pecados, nem nos aproxima do Senhor, nem podem dar certeza real de perdão. Muitos me dirão, diz o Senhor Jesus Cristo, muitos e muitos. Será que hoje, nesta noite, você tem preparado um argumento em tua mente que você vai trazer diante do Senhor Jesus Cristo? Eu não sei qual é, você já pensou sobre ele? Eu vou dizer assim para Deus: mas eu não fui tão mal, Senhor. Mas, Senhor, eu tive uma experiência do Teu toque na minha vida, naquela situação. Que argumento você vai dizer para o Senhor Jesus Cristo? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, aqui estão as minhas obras e as minhas experiências. Apartai-vos de mim. É a resposta do Senhor Jesus Cristo. Grande poder em religião não é sinal ou garantia de salvação. Fortes sentimentos de crença em Deus baseado meramente em emoções não garantem o céu para uma pessoa. Um currículo religioso não dará entrada a uma pessoa no céu. Ter levantado a mão e ido na frente debaixo de uma mensagem evangelística simplesmente, mas nunca ter confessado direto seus pecados ao Senhor e clamado por vida, não garante entrada no céu a uma pessoa. Ter se juntado a uma igreja um dia não garante entrada no céu a uma pessoa. Nada disso, se não houve uma experiência de conversão, se não houve uma transformação real, se não há vida na alma real nesse dia. Qual então, amigos, é o critério estabelecido por Deus para entrar no céu? Deixe-me concluir. Nós chegamos a essa grande questão, não é? E essa é a maior de todas as questões, na verdade. Se essas experiências religiosas, por maiores que elas pareçam ser exteriormente, não garantem certeza de vida eterna, o que então me garante a entrada no céu? Resposta da pergunta inicial: quem é um verdadeiro cristão? Ela está aqui, no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Os sinais genuínos que uma pessoa é aceita por Deus e tem a vida eterna, e que no final de sua vida será recebido no céu e terá um lugar com o Senhor, são sinais tão diferentes daqueles que foram mencionados até aqui. Enquanto aqueles sinais são exteriores apenas, subjetivos apenas, os sinais de uma verdadeira conversão são reais, são palpáveis, são resultado de uma obra do Senhor em nossas vidas. Ouça novamente: mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não há nenhum segredo lógico aqui. A sua pergunta e a minha deveria ser necessariamente: qual é a vontade de Deus Pai? O que eu devo fazer, Senhor? Deus não está complicando a sua palavra, Ele não está escondendo alguma coisa por trás dessas palavras, Ele está falando a pessoas como você e eu. Ele criou e escreveu uma mensagem para indivíduos como nós pudéssemos entender e perguntar: o que eu devo fazer? Como eu devo responder? O que cabe a mim para ter a certeza de vida eterna? E a palavra dele é: mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a tua pergunta nesta noite vital deve ser: qual é a vontade do Pai para mim? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? E a resposta, querido, você irá abrir comigo, é do próprio Senhor Jesus Cristo. Está no Evangelho de João, no capítulo de número 6 e no versículo de número 40. Ouça essas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo de número 40. E ele disse: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui está a resposta do Salvador.
E essa é a vontade do Pai. É isso que Deus ordena para você e para mim, para encontrarmos vida e perdão e certeza de vida eterna. É algo tão diferente, não é daquilo que nós imaginaríamos. E é surpreendente tantas vezes pensar sobre isso. Me surpreendeu um dia ver o Filho, não com os olhos do corpo humano, não ver os milagres de Cristo, não ver em Jesus Cristo meramente um profeta, um líder, um exemplo. Muitos judeus do tempo de Jesus Cristo viram todas essas coisas, mas eles não viram a Jesus Cristo. Ver a Jesus Cristo, vê-lo com os olhos da alma, discernir quem Ele é realmente. Ele é Deus. Ele não é um mero anjo, a primeira criação de Deus. Ele é o próprio Deus que se fez homem. E olhar para Ele, vê-lo, e não outro, e não a mim mesmo, e não as minhas obras de caridade ou experiência, e vir a Ele, ver a Jesus, é ver quem Ele é neste mundo, Salvador, e a sua mensagem, e responder a essa mensagem em arrependimento e fé. E a vontade de meu Pai, diz o Salvador, é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele, essa é a vontade de Deus, a vontade que você tenha a vida eterna. Ele deseja, essa é a vontade dele, que você olhe para Ele. Por que você não olha para Jesus? Porque você não olha crendo? Porque quando você olha, às vezes, você olha para Ele, mas não está olhando para Ele, está olhando para si mesmo, talvez com pena de si mesmo, por ser assim, um assado. Ou não está olhando para Ele como deveria, mas olhando para aquilo que você tem feito por Ele e os teus méritos. Será que você está olhando para Ele, como uma pessoa que olha para o Salvador, olhar para Jesus Cristo? Olhar como quem olha pedindo, como quem olha almejando, como quem olha crendo, olhar com um olhar de fé, olhar como quem pede por vida e salvação para aquele que pode salvar, olhar para Ele como Salvador e pedir a Ele por vida eterna. Essa é a vontade do Pai que o enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. O que é crer? Amigos, crer não é apenas crer que Deus existe. Nós começamos por este ponto. Crer que o Evangelho é verdadeiro, crer que há um céu, crer que há uma alma, crer que há um inferno. Crer. O que é crer? Bem, crer é responder ao Evangelho. Crer numa mensagem que me diz o que eu devo fazer é responder a essa mensagem. E se Ele me diz que eu devo reconhecer os meus pecados e que eu devo confessar diante dEle, crer é fazer exatamente isso. E se Ele me diz que quando Ele veio como Salvador neste mundo, Ele é o único meio de salvação, crer é vir a Ele como o único meio de salvação e clamar por vida e salvação. Como crer? Uma confiança total no Senhor Jesus Cristo. Crer é jogar fora a minha autojustiça, é reconhecer os meus pecados diante do Senhor, é me arrepender diante dEle. Crer é vir a Jesus Cristo em oração, é entregar a minha vida por inteiro a Ele e é receber a sua vida e o seu perdão em minha alma. Isso é crer em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira fé que crê em Jesus Cristo. Oh, amigos, nem todo, diz o Senhor Jesus Cristo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará na vida eterna, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a vontade de Deus para a tua vida nesta noite? A vontade do Pai que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É a vontade de Deus para você, que você não seja condenado, que você não pereça. Foi por isso que Ele enviou um Salvador. É a vontade, o desejo de Deus revelado na sua palavra, que você olhe para Ele e creia. Por que você não olha com esse olho da fé? Por que você cria tantas desculpas na tua mente? Eu tenho conhecido pessoas que têm tantas incríveis artimanhas que você ficaria chocado em ouvir para tentar fugir do Evangelho. Elas tentam dialogar consigo mesmo, elas tentam bloquear as suas mentes. Eu tenho conhecido pessoas que depois de ouvir uma mensagem que as tocou tão profundamente,
Mas em vez de responder com a simples fé, elas saem do culto, vão ao banheiro, fazem uma oração por ali: Senhor, já criei, hoje aqui eu estou com medo. Creia no Senhor Jesus. Você já orou, meu amigo, eu estou falando com você. Essas palavras são dirigidas a você. Eu não estou dirigindo uma teoria, a um grupo de pessoas abstratos. Eu não preguei essa mensagem no espelho antes de vir aqui. Eu estou falando com você. Eu saio do lado desse púlpito para que você perceba, é para você essa mensagem. Creia hoje e responda e clame por vida e perdão, e você saberá que Ele te amou e que Ele enviou o seu Filho também por você.